E o porquê que eu digo que foi de partir o coração? A Cris Flores, ela foi duramente criticada nas redes sociais por conta da entrevista que ela fez com a mãe da Larissa Manoela. E eu acho que, assim, a gente já se pronunciou a respeito desse caso aqui no nosso programa, né, no dia seguinte a essa entrevista, mas eu queria deixar uma coisa muito clara com relação ao que parece que as pessoas ainda não entenderam, tá? Cris Flores é uma excelente profissional, é uma excelente apresentadora, comanda o Fofocalizando muito bem, melhor do que muita gente aí que acha que entende de televisão faria, né? E foi de partir o coração. Eu pedi pra nossa produção separar esse trecho aqui e colocar pra você de casa, porque a Cris Flores, ela tá sendo, gente, humilhada num nível, assim, desnecessário nas redes sociais. Uma coisa, assim, absurda, porque as pessoas queriam que ela obrigasse a mãe da Larissa Manoela a falar a respeito desse caso, quando a gente sabe que não é assim que funciona, não é assim que funciona o bom jornalismo, aquele jornalismo que não quer só tirar a desgraça alheia, porque parece que as pessoas estão achando que o jornalismo é isso, e não é. A Cris Flores, ela fez um excelente trabalho e foi de cortar o coração na hora que eu vi o momento onde eles exibiram ali uma fala do Ratinho, o Ratinho falando, endossando a Cris Flores, que ela é uma excelente profissional, e na volta dessa matéria, ela fica em silêncio. A Cris não consegue se pronunciar, ela não consegue falar nada, por conta de ter que estar absorvendo tudo aquilo que as pessoas estão falando a respeito dela nas redes sociais. Nós tivemos o prazer, né, Ítalo, de já conhecer a Cris Flores. Eu sempre que falamos dela aqui no programa, eu endosso o quão querida ela sempre foi com toda a nossa equipe aqui do Papo de TV. A forma como ela parou para tratar a nossa equipe, assim, foi... A gente tava no céu ali na hora, sabe? Foi de uma humildade, de um carinho que ela nem precisava ter. Ela tava correndo, tava com outras demandas ali na hora. Mas não, ela parou e conversou com a gente. A gente até tem essa entrevista gravada, né, no TV Mais, um outro programa que a gente apresentava antes. E eles tiveram que cotar para uma ação de merchandising, porque a Cris Flores ficou ali sem reação. Ela não sabia o que dizer, né? Depois de ter que absorver tantas barbaridades que a gente tá vendo nas redes sociais. Eu quero deixar claro aqui mais uma vez, a Cris Flores... ela é uma... com todo o perdão da palavra, ela é uma profissional foda. A Cris Flores, ela é uma profissional muito atenta, muito cautelosa, muito preocupada, e que as pessoas acham, não sei de onde que tiraram isso, Ítalo, né? Que isso é um defeito, quando não é. Quando não é. E assim, é inadmissível o tipo de ataque que a Cris está recebendo nas redes sociais. É inadmissível. Vários colegas nossos chegaram a comentar esse caso. Saiu inclusive uma matéria na Folha de São Paulo, se eu não estiver enganado, foi da Rosana Herrmann, falando a verdade, falando muito bem da Cris Flores e falando a verdade. Gente, nos mais de 15 anos que eu cubro televisão, a Cris Flores é uma das profissionais mais humildes que eu conheci. Porque a gente não simplesmente conhecendo pessoalmente, né? Você sente ali a pessoa, a energia da pessoa, a forma como essa pessoa trata as outras e como ela é tratada pelas outras. Já vimos absurdos nesses mais de 15 anos que a gente cobre televisão. E é inadmissível tudo isso que a Cris Flores está passando. Cris, Daniel... Não, pode terminar, pode terminar. Eu só queria deixar aqui, né, um recado pra Cris Flores. Eu não sei se esse vídeo um dia vai chegar pra ela, mas Cris, fica aqui toda a nossa solidariedade pra você por tudo isso que você tá passando, em meu nome, em nome da nossa equipe aqui do Papo de TV, acredito que em nome do Ítalo também, fica a nossa solidariedade, e eu espero muito que isso não mude a profissional que você é. Você já passou por várias poucas e boas na vida, a gente passa por algumas coisas nessas, assim na nossa carreira mesmo, infelizmente ou felizmente, não sei, mas que as pessoas entendam a profissional incrível que você é, e que você não merece nem uma unha disso que tá acontecendo, porque parece que as pessoas viraram o holofote do caso pra cima da Cris Flores e estão atacando como se ela fosse a culpada. Pelo amor de Deus, né? É isso que eu ia incluir aqui.
é que o pessoal que não tá entendendo exatamente o que tá acontecendo. Esse caso da Cris Flores me lembra muito aqueles casos de uma pessoa que estava na novela e era agredida na rua porque estava fazendo um papel de TV, né? Um personagem. As pessoas não sabiam muito desligar o que era personagem e o que era o ator, né? E eu não tô falando que a Cris Flores está atuando, não é isso. O que eu tô falando é, a Cris Flores, ela foi fazer uma entrevista. Acredito eu que faltou uma certa contundência em alguns momentos. Eu acredito que faltou. Faltou questionar com mais, de uma forma mais forte algumas coisas. Faltou também. Porém, o que eu vejo nessa história é uma entrevista pré-acordada com a mãe da Larissa, nas quais eu não duvido nem que as perguntas já tinham sido ali ditas para ela antes de ser feito. Perguntas que foram acordadas antes da matéria começar a ser gravada. Uma conversa, olha, a gente vai te perguntar disso, disso e disso. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a mãe da Larissa não aceitou conversar com o Fantástico porque não tinha como acordar essas respostas com a TV Globo. E hoje mais cedo, a gente soltou aqui um recorte falando exatamente sobre essa montagem que criaram por volta da Silvana, como se ela fosse a coitada, como se ela fosse a vítima. Essa matéria do SBT é exatamente isso. Ela está com uma cara de coitada, chorando, falando da filhinha dela, que tá vivendo um luto em vida, que isso, que aquilo, que ela só quer dar amor pra filha dela. Mas isso, gente, eu acho que esse ódio que o pessoal tá destilando pra cima da Cris Flores, eu acho que é muito por conta da narrativa que o programa abraçou. Da narrativa que o SBT, como emissora, aceitou levar ao ar. Isso não tá caindo em cima do diretor que tomou a decisão. Isso não tá caindo em cima dos produtores que chegaram e acharam que era uma boa ideia. Tá caindo em cima exclusivamente da Cris Flores. Então, assim, eu repito o que o Daniel falou, assina embaixo, total. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas estão perdendo a mão. Estão apontando pra Cris Flores como se ela tivesse cometido algum crime. E mais uma vez, gente, eu só repito o que eu disse ontem. A Cris Flores é mãe, ela ficou emocionada ali naquele momento, porque ela também tem filho. Ela sabe como que é a situação. Ah, mas a Silvana, ela tá fingindo. Mas, gente, eu vi o Gui falando mais cedo sobre isso. O Gui falou assim, olha, ela não deu entrevista no programa. A Cris Flores estava na casa da Silvana. Então, assim, além de ter que existir um tom, além de ter que existir um certo cuidado na hora de fazer essa entrevista, na hora de ter essa conversa, eu não duvido, eu apostaria de que essas perguntas foram acordadas antes da entrevista ser gravada. Eu acredito, sabe por quê? Porque a gente não viu nessa entrevista nada fixo. Tudo que teve nessa entrevista foi chororô, foi blá blá blá, foi apelo pra família tradicional, foi, a minha filha isso, a minha filha aquilo, eu só queria o melhor dela, né? E na hora que era questionado sobre alguma coisa mais fixa, o que eu falo? Um fixo que eu quero dizer, alguma coisa substancial, uma coisa objetiva, tá bom, mas por que a Larissa falou dos 2%? Por que a Larissa não tinha o dinheiro para poder comprar um milho? Aí ela foge ou se esquiva ou dá uma resposta fraca, né? No caso a Silvana. Então, assim, eu acho que dos dois, a gente já pode apontar duas coisas. A primeira coisa é a Cris Flores. Eu acredito que ela não foi contundente, não porque ela não quis, mas porque o momento não permitia ela. Porque esse foi o momento editorial do SBT. Foi a escolha do Fofocalizando como um programa de TV levar dessa forma. E o segundo eu acredito que a Silvana acordou isso com a produção do programa antes de levar ao ar, antes de ser gravada a entrevista. Tá? A Andrea Corrêa tá comentando aqui, olha, a Cris Flores está sendo humilhada porque foi parcial. Ela, em todo o tempo, desde o Domingo Legal... acho que ela quis dizer parcial, né? Porque ficou do lado da mãe e o Ratinho, sim, foi desrespeitoso com a Larissa. Uma mãe que chora querendo reconciliação não é a mesma que manda a filha a merda na véspera de Natal. Eu concordo com esse segundo comentário da Andréia. Concordo.
Concordo total com esse segundo comentário, mas ao mesmo tempo eu acho que é aquilo, uma bazuca para matar uma formiga. As pessoas estão perdendo a mão. A noção também, né? De verdade, estão achando que a Cris Flores se tornou uma vilã. Ah, enterrou a carreira, gente, não. Pelo amor de Deus, né?